informações importantes e a gente tem muita coisa para mostrar para vocês hoje. Eu quero que vocês fiquem ligadinhos conosco aqui para assistir essa live, esse programa que está muito interessante. Ó, eu não tô sozinha não, eu contratei ontem, em cima da hora, um super assistente. E aí, você vai falar alguma coisa ou não? Tá tudo preparado? Tudo certo, tudo certo. Esse aqui é o meu assistente Taon, ele vai me dar um apoio, tá? Ao longo do programa, porque eu quero que vocês façam seus comentários, faça print, compartilha, manda nos stories, pra gente estar vendo e comentando aí, fazendo as perguntas para os nossos convidados que você for fazer pra gente. E aí também a gente vai ter um sorteio no final do nosso programa. Então fique ligado porque esse sorteio na verdade é assim, você fica ligado aos detalhes aqui do ambiente, do que eu tô falando, do que a gente está conversando. E pertinho do final do programa eu vou fazer uma pergunta. Quem tá ligado vai responder e quem acertar na primeira leva o nosso brinde especial, certo? Bom, as duas, nós vamos ter aqui dois blocos. O primeiro bloco, nós convidamos uma advogada super especial para falar sobre direito de família. A gente quer hoje mostrar para vocês um outro lado do que é essa parte de direitos e deveres, a parte jurídica, a parte do olhar, né? Como que é hoje quando a gente pensa em justiça. E no outro bloco eu tenho um convidado também que é um pai querido, pai teve muitos filhos ao longo da vida, tem os seus filhos aí, mas o trabalho dele anteriormente fez ele ser pai de muitas crianças aí. Então fique ligado, quero que você comente, compartilhe, mande seus comentários. Tem alguma coisa aí, Tom? Ainda não. Ah, não, manda aí, manda oi todo mundo aí, todo mundo tá entrando. Todo mundo. Já pode seguir a nossa página, manda o nosso link, que nós estaremos aqui para mandar as perguntas para quem mesmo? Calma, Calma. segredo. Gente, antes de mais nada, eu quero saber se vocês estão ouvindo o meu amigo Taon aqui certinho aí no programa. Então, está todo mundo ouvindo? Sim. Tá? Que eu acho que você tá falando tão baixo, Taon. Fala mais alto aí, hein? Pelo amor de Deus, viu, estrupício? Muito bem, vamos falar sobre coisa séria agora. Olha só. A semana que vem é o dia, vai ser domingo, semana que vem vai ser o Dia dos Pais, então a gente fez essa programação hoje pensando no Dia dos Pais. E a gente sempre, volta e meia, tem alguma coisa com relação a dúvidas, depois de uma separação, como que vai fazer com os filhos, quem fica com a guarda, quem não fica com a guarda. Então eu convidei uma advogada super querida, renomada, que tem não sei quantos anos, né, de profissão, mas ela conhece muito bem sobre direito de família. A minha convidada de hoje é a Gláucia Araújo. Seja bem-vinda, Gláucia. Bom dia, Patrícia. Queria mais uma vez render as maiores, melhores homenagens à TV West, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Queria desejar a você toda a sorte do mundo, porque eu sei que competência você tem de sobra para desenvolver esse trabalho junto com a equipe da TV West. Quanto tempo eu tenho? Bom, graças a Deus eu tenho orgulho de falar isso. Há 34 anos eu sou uma operadora, uma operária do direito, defendendo aquilo que eu acredito ser o melhor para os meus clientes, para a comunidade como um todo. Eu colei grau em 19 de fevereiro de 1989, mas eu concluí o curso em 88, na mesma faculdade que meu pai, que o meu irmão e que muitos dos meus familiares. Então é um prazer estar aqui e se eu puder deixar uma dosinha de energia positiva e de orientação, já valeu. Ô Gláucia, mudou em todo esse tempo, esses 35 anos de profissão, mudou um pouco a característica, a forma de trabalho? Mudou 100%, né, Patrícia? Porque você não, todo mundo que nos ouve tem que entender
Às vezes eu vejo as pessoas reclamando, a justiça é isso, a justiça é aquilo. Não, o que é a justiça? Ela retrata a evolução da sociedade. Porque o direito, ele veio para regrar a vida em sociedade. Isso pode ser feito através de leis, de bom senso e etc. Para ter uma boa convivência com todos. Óbvio, a sociedade de hoje é diferente da sociedade lá de trás, de 50 anos atrás, da primeira lei que realmente começou a disciplinar a questão de alimentos. Hoje nós temos um leque enorme de normas que tutelam essas relações. A família hoje é muito diferente da família de 50 anos atrás, sem preconceito ou pré-julgamento de nada. Que esse não é meu papel. O papel do operador do direito, do magistrado, do Ministério Público, dos advogados e advogadas é entender o que a sociedade precisa para conviver da melhor forma possível. Eu não vou dizer para você que mudou nem de 50 anos para cá. Eu tenho certeza absoluta que nos meus 34 anos de exercício de advocacia, eu mudei. Você mudou. O meu cliente mudou. Hoje, o exercício da advocacia, ele tem que ser humanizado. E quando você fala em direito de família, você fala em coração, você fala em dor, você fala em perda, você fala em ganho. E eu, na minha conduta profissional, o mais fácil seria eu digitar uma ação, eu seguir as regras de peticionamento, mas não é isso. Todo advogado que faz família tem que ter sensibilidade, tem que entender a família, tem que entender as dores que permeiam aquilo e tem que entender a evolução da sociedade. Então, a resposta é sim, mudou e muda todo dia. Uma coisa que a gente estava conversando ali antes, não sei, parece que tem uma visão, igual nutricionista só faz cardápio, né? O advogado tem a visão que ele parece que daí é que aumenta os conflitos, né? Mas hoje mudou. Qual que é? Glaucia, o que você acha que foi mais desmistificado com relação à visão que a população tem de advogado e que hoje está caindo por terra, assim, por exemplo? Patrícia, eu acho assim, eu não sei se todos os profissionais do direito mudaram. Eu posso falar como eu vejo o direito. Eu acho que, ao contrário daquela agressividade do passado, que o bom advogado era ser combativo, você tem que defender, dentro da maior ética possível, dentro da legalidade, os interesses do seu cliente. Mas eu não posso nunca me privar do dever de te falar o que é correto ou não, ético ou não. Então, eu vou dizer que eu perco clientes, mas ganho muito mais, como deve acontecer com outros colegas. A função do advogado, ou da advogada, ou do magistrado é superar conflitos, não criar conflitos. Na minha ótica, ao menos, é assim que eu vejo. Isso não me faz melhor nem pior do que ninguém, mas é uma forma de trabalhar. Então, junto com os meus parceiros, nós temos uma conduta dentro do meu escritório, né? Eu tenho vários parceiros, vários colegas, e que é a seguinte, o dinheiro é consequência, não é objetivo. O meu objetivo é resolver o seu problema, o problema de quem me procura. Eu tô nessa linha, porque como nutricionista também penso a mesma coisa. Eu quero ser ética e o sucesso, eu sempre penso assim, o sucesso do meu paciente, o meu sucesso é o sucesso do meu paciente, né? Então eu penso que quanto melhor eu ajudar ele de forma mais clara e ética, né, mais resultado ele vai ter. Eu não vou negar que tem o cliente que quer quebrar tudo, como diria popularmente. Você não vai querer café mesmo? Não, agradeço. Gente, porque eu ofereci café pra ela antes de começar, ela falou que não ia aceitar, então por isso que eu tô tomando café sozinha. Mas pode tomar à Então, vontade. você quer café? Eu não, já tomei. Deixa eu falar uma coisa. O pessoal está falando aqui que o áudio está ok. Bom dia lá pro Pedro. O áudio. Para Andréia Garcia, para Renata Pinelli. Renata Pinelli. Isso também para Rosângela Maria. Rosângela Maria, super fã. Gabriel Capelli. Gabriel Capelli? Isso. Esse é o nome? Isso. Então, tá. Então, Glaucia, voltando, com relação a
pensão alimentícia, como é que é? A gente muda, são relacionamentos, muda a fase, muda o jeito, envolve muita gente, muitas coisas e precisa de um advogado para isso, né? Eu queria que você falasse na sua visão mais humanizada sobre essa questão. Então nós vamos falar de pensão alimentícia pensando que é um instituto da pensão, né, Patrícia? Nessa evolução, porque nós temos todo um conceito assim, ó, é pensão de pai para filho. Não. Hoje, o conceito que domina é a família, enquanto família, independente da sua natureza, ela tem que se auxiliar em um estado de necessidade. O que vigora? Eu costumo trabalhar com algumas pilastras, pelos entendimentos de tribunais, etc. Necessidade. Por quê? Você precisa demonstrar a sua necessidade de receber um auxílio para a sua subsistência, para que você viva com dignidade. Disponibilidade, a sua necessidade é importante, mas quem vai pagar também tem que ter uma disponibilidade financeira, e eu trabalho também com a proporcionalidade, porque a criação, a manutenção de uma família é responsabilidade de todos os envolvidos. No contexto atual, nós temos pensão de pai para filhos, de mãe para filhos, de irmão para sobrinhos. É mesmo? Depende do contexto, depende do diagnóstico. Então, há uma evolução. Porque você tem uma lei de alimentos lá de... Até quando como é que é? O pai não pode pagar, é o avô que paga? Não, pode ser o avô, pode ser o tio, vai depender do contexto. É isso que as pessoas... Entendi. E de forma transitória. Uma vez nós estávamos fazendo uma audiência e tinha um juiz que ele usou um termo, eu vou me permitir reproduzir aqui, lógico, sem citar as partes, e que o pai falava, eu não consigo fazer frente às despesas. Naquele caso específico era um pai, e ele falou, então a gente faz o seguinte, ok, pai? Nós pegamos a criança, guardamos na geladeira, o dia que você estiver bem, nós tiramos. Síntese do negócio, né? Há uma responsabilidade e há uma parte mais frágil, que necessita para sobreviver. Isso não significa, Patrícia, que eu tenho que te explorar, que eu vou enriquecer através da pensão, que eu não vou fazer a minha parte enquanto cidadão para evoluir. Então, cada caso é um caso e tem que ser feito um diagnóstico. Então, a gente trabalha com necessidade de quem recebe, com disponibilidade de quem paga, com proporcionalidade, porque criar os filhos, por exemplo, é responsabilidade dos pais, não só do pai ou da mãe. Todo mundo, você teve filho, é uma obrigação sua, pode ser uma obrigação do Estado, também complementarmente, né? Mas, na verdade, nós temos sempre que pensar na responsabilidade, né? Ter filho, por exemplo, é um compromisso, é uma responsabilidade. Tem uma amiga que fala, ter filho não é bênção, é responsabilidade. Não é só a bênção de ter o filho, é a responsabilidade de criar um cidadão, né? E de formá-lo. E depois você tem mil conceitos aí no meio. Então, o que eu, Gláucia, junto com a minha banca de parceiros, de advogados, costumamos fazer, e creio que um número muito significativo de profissionais hoje trabalha assim. Quando você vai ao meu escritório, no caso, por exemplo, de uma ruptura de vida em comum, que não precisa só ser um casamento, nós temos a figura, o Instituto da União Estável muito sedimentada, né? Eu procuro de entender o que você precisa. É bem individualizado. Lógico, Patrícia, até porque você traz sua dor, você traz a mágoa do companheiro, muitas vezes, ou da companheira, muitas vezes isso reflete nos filhos. Então, a primeira coisa, quando falamos de pensão de filhos, eu procuro falar assim, deixa as crianças, um menor fora disso, porque isso tem um impacto psicológico na vida que depois não tem dinheiro que pague, né? Quando a gente fala, você rompeu a vida, mas no conceito antigo, vou falar de mulher porque era assim, depois evoluiu, né? Hoje tem muitas mulheres trabalhando e homem em casa. Mas naquele momento, como também tem famílias sui generis, homem com homem, mulher com mulher, nós temos hoje um sentido amplo, geral e restrito de família, reconhecido pelos tribunais. Por isso que eu estou falando. Antes era o quê? A mulher ficava cuidando da filha, dos filhos, da casa, e o homem ia ao mercado e tinha aquela responsabilidade de ser um mantenedor. É a nossa realidade hoje? Nananina não, como diz meu sobrinho. A nossa realidade hoje
é que todo mundo acorda cedo, para a família crescer todo mundo tem que contribuir, cada um ajuda como pode e não raramente ambos ajudam nos serviços domésticos. Porque às vezes nem você tendo condições financeiras você acha uma colaboradora, mentira. Então quando tem a ruptura da vida comum, é isso que nós vamos analisar, concorda? Quantos filhos tem? Quem ganha mais, quem ganha menos, o que é justo, a parceira ou o parceiro tem direito a essa pensão? Tem uma decisão, eu sempre cito isso no escritório porque eu achei interessante. Nós tivemos alguma evolução porque havia uma comodidade. Padrão, o tal do padrão. O que é padrão? O que é um padrão de vida em Rancharia? O que é um padrão de vida em São Paulo? E aí o tribunal decidiu o quê? Na hora de dar o acorde, ele colocou uma coisa que eu uso como máxima para mim. Pensão alimentícia não é INSS, ou seja, não é previdência. Você tem que analisar, é transitório. Se você largou sua vida para ajudar na manutenção, na formação da família, é super importante, é presumido. Mas se você é jovem, você tem que se inserir no mercado. Então você vai receber transitoriamente para poder se reinserir. Isso não significa que você vai ficar de braços cruzados esperando o outro ou a outra se matar. Então, assim, Glaucia, é uma coisa assim que vem... complexa. Fica desse tamanho, né? Mas, assim, a minha dúvida é o seguinte, que eu vejo que tem muitas mães que estão com seus filhos e que ainda, por exemplo, assim, a criança, igual eu vi um caso, a criança está com 3 anos já, 3, 4 anos, e ela até o presente momento, não sei quando que ela entrou com o pedido, ela ainda não recebeu a pensão, porque o pai não foi nas audiências, alguma coisa assim. Patrícia. E a outra dúvida é assim, por que assim, como que faz para a mulher entender que é um direito, que ela precisa proporcionar ao filho, né? E a outra dúvida é assim, por que se vale a pena ficar fazendo acordos por fora sem ser pensão, sem botar isso no papel e ser jurídico. Patrícia, então eu queria que você me permitisse distinguir, né, e separar as coisas. Então, primeiro assim, nós temos diversos tipos de pensão, como eu já falei. Pensão para filho é irrenunciável, é direito do filho, ainda que, vamos falar da mulher, porque é a regra ou tem um número mais significativo, a mulher, em tese, ela ficou com a residência, hoje a guarda compartilhada para mim é regra, está na lei. Houve um conflito e uma falha, a meu ver, de interpretação do que é uma guarda compartilhada. Então, para entender, guarda compartilhada não é que a gente vai dividir a criança, porque ela precisa ter rotina, né? Toma um pacote que um dia é seu, outro dia é meu, e eu tenho a guarda, não pago pensão, são institutos diferentes. Tem um instituto que chama Poder Familiar. Tudo que é importante para os filhos, educação, saúde, etc., é responsabilidade de quem tem que gerir, estando com a guarda ou não. Então, quem ficou com a guarda tem o direito de pleitear para os filhos, em nome dos filhos, que é essa pensão que nós vamos falar agora, dentro da necessidade, disponibilidade e proporcionalidade à referida pensão, tá? E aí, como que você faz? Procura um advogado ou uma advogada e tem que colocar no papel. Tem que colocar no papel. Porque a hora que... Né, também. Não, é irrenunciável. É dever. Ou assim, por exemplo, igual a mãe pensa, não, eu não quero nada dele, eu não quero Não contato com existe ele. isso, não é dela. Pois é, mas é um direito do filho também um receber, direito né? do filho irrenunciável. Se ela está bem solidificada financeiramente, que ela guarde aquele dinheiro para o futuro, porque ninguém sabe. Exato. A vida é uma roda gigante. Então, assim, eu sou hiper a favor de colocar no papel, de preferência que as partes cheguem num consenso, porque é melhor um mau acordo do que uma boa demanda, né? Para evitar conflitos, que coloque no papel, seja lá se for 1/3, o que for da rentabilidade, e tem uma inovação recente, de uns anos para cá, que quem faz a gestão do recurso financeiro dos filhos também pode ser chamado a prestar contas. Por quê? Porque o dinheiro não é seu, a responsabilidade é dos pais de fazer a gestão. E eu tenho visto muito isso, porque às vezes o pai, vamos falar sempre assim, né?
no modelinho quadradinho? O pai paga a pensão, e aí ele fica revoltado, porque daí a mãe não cumpriu com as suas obrigações. Ou o inverso, vamos supor que a guarda, porque também já tem guarda com o pai. Então vamos lá, eu tenho a guarda, a residência unilateral pode ser com a guarda compartilhada. Nós temos filhos, nós não temos um pacote de arroz para falar põe aqui e põe lá. No começo houve uma confusão, inclusive da justiça quanto a essa guarda compartilhada. Mas guarda é uma coisa, pensão é outra. Se você ficou com a guarda do seu filho, você está morando com ele, você está cuidando, você já está fazendo frente. Por quê? Não é só aquilo que a outra parte paga. Você também está contribuindo, concorda? E aí você tem que buscar um operador de um direito, um advogado ou uma advogada. Se você não tiver recurso, você vai lá na OAB, vai ser nomeado um profissional e coloca no papel e homologa. Por quê? Porque se o pai ou a mãe ou quem tem que prestar alimentos deixar de fazer, você tem duas coisas. Você pode pedir a prisão civil ou você pode pedir a penhora se ele tiver bens. Aí você volta naquele conceito, a pensão não é sua, é dos filhos. O combinado não sai caro, né? Eu acho. Aí é uma questão de responsabilidade mesmo, né? De saber que você pode fazer tudo da sua vida, mas você já tem um compromisso pré-existente. Certa vez, uma pessoa falou, eu fui conversar e ela falou assim, eu sou muito novo para ter filho. Mas já tinha 2. Né? Meu Deus, é muita coisa, é muito... É um tema muito amplo. Nossa, tem tantas dúvidas. Você tem dúvidas aí, Taon? Como é que tá? Você tem dúvida ou tem dúvidas? Alguma coisa aí do comentário? O que você quer fazer? Uma última pergunta que a gente está encerrando aqui com a Gláucia. A Jéssica lá no Jardim Primavera, ela está perguntando se na gestação a mãe pode pedir a pensão. Pode, é uma inovação relativamente recente, tá? Nós temos a pensão gravídica, por quê? Houve uma relação, a pessoa engravidou, se queria ou se não queria, nós temos ali, né, uma consequência, que é um filho ou uma filha. Ela pode pleitear, procura um operador de direito, se não tiver recurso vai na OAB, e aí tem os requisitos para você, não é só achar que é o pai, tem que ter indícios fortes, né, gente? Porque hoje o mundo está bem moderno. Pois é. Né? Como que fica? Como que fica, né? Como que fica, Patrícia? Você tem que trazer, né, provas. Eu sempre aconselho que seja amigável, mas nem sempre é possível. E aí a pensão, ela não é você vai ser, eu vou pleitear hoje, pelo menos que faça frente aos custos de gestação, porque tem custo, não tem? Muda a alimentação, você sabe disso e etc. Mas tem que ter indícios, namorava, não namorava, era um relacionamento que as pessoas conheciam, tinha fotos, você tem que provar de alguma forma ali, se não conseguir amigavelmente. Se não conseguir, né, o filho tem direito, Patrícia, a ter um pai, né, registrado, aí você vai no cartório, se não conseguir, procura um advogado ou uma advogada e tudo se resolve. Viu? Respondido, Jéssica? Espero que sim, né? Olha, gente, avisando que no final do programa a gente vai fazer um sorteio, não lembro agora como é que fala esse sorteio, mas aí, enfim, eu vou fazer uma pergunta, fique ligada aí o que está acontecendo no nosso programa hoje, que ao final eu vou fazer uma pergunta, quem souber responder, o primeiro que responder certo, leva o nosso prêmio para casa, tá bom? Ó, Gláucia, vamos fazer as últimas considerações. Gente, passa a hora, né? Qual que é a sua mensagem, frase final aí para hoje? Paty, eu acho que é bom senso. Falar em família é falar em amor, é falar em bom senso, é falar em respeito. Mesmo que sem ego, sem vaidades, mesmo que você não queira mais continuar o seu ciclo com aquela pessoa, na vala comum é essa pensão que nós estamos falando, que você pense nos filhos, porque a responsabilidade é mútua, é da família. Porque muito se fala em família, mas poucos exercem o sentido literal da família, que é amor. Olha, Gláucia, Que muito... lindo! Gostou? Tá vendo? Você aprendeu muita coisa agora? Muito! A gente fica só ouvindo, né? Daí vem mais perguntas ainda. Você tem mais alguma dúvida? Se esclareceu? Não, já me esclareceu tudo. Duvido. Muito inteligente. Sim, porque ela é super profissional, não é? Ô, Gláucia, muito obrigada pelo convite, por você ter vindo. A gente tem que combinar outros temas. Eu estou sempre à disposição. Porque eu estou aqui também para
adquirir conhecimento a gente precisa compartilhar informações do bem sempre. Patrícia, eu que agradeço, já falei que eu sou amiga dessa casa e estou 100% à disposição para poder trazer sempre uma visão um pouco mais humanitária, um pouco mais dócil, porque de problema nós já estamos cheios, né? Exatamente. E quero reiterar aqui toda a minha torcida para que vocês consigam, sabe, prosperar, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer a diferença enquanto... O que precisar de mim, da minha equipe, de onde for, nós estamos à disposição para colaborar. Obrigada, viu, pelo convite, muita sorte. Não tem sorte sem competência, né? Tem que ter competência, exatamente. Muito bem, ó, agora a gente vai entrar nos nossos comerciais, tá? Mas antes eu quero dizer a vocês que eu fiz um quadro falando sobre plantas, né? Como cuidar de plantas em casa e tal. E esse é um quadro que vai passar hoje. No próximo encontro vai ter alguma receita, enfim, dicas da Nutri, né? E hoje eu vou soltar uma dica para vocês como fazer calda de fumo. E aí a gente entra no intervalo e no próximo bloco nós vamos ter um pai, super pai aqui pra gente estar conversando também. Não esquece de comentar, compartilhar e dizer aí que se tá gostando ou não da nossa live, tá bom? Vamos pro intervalo. E aí? Desde seu início, a Sociedade Rancharia Clube protagonizou momentos e eventos marcantes na história de rancharia e região. O clube tem por sua essência proporcionar lazer e bem-estar. São mais de 36 mil metros, contendo quadras de tênis, futevôlei, futsal, campo de futebol, piscinas, academia, parque para as crianças, sala de dança, ginástica localizada, lanchonete, além de um amplo espaço de convivência. Seguimos trabalhando e evoluindo para todos os associados desfrutar bons momentos de lazer. E vamos seguir oferecendo o melhor para que muitas histórias continuem sendo contadas. Sociedade Rancharia Clube, o lugar ideal para você relaxar e se divertir. Associe-se! A Visótica de Rancharia tem 24 anos de conhecimento em óticas. Por isso, busca sempre novas tecnologias para oferecer óculos com qualidade e conforto a todos vocês, nossos clientes. Contamos com um laboratório próprio para maior agilidade e os mais modernos equipamentos para otimizar a entrega dos seus óculos, além do excelente atendimento. A saúde dos seus olhos merece toda a atenção. Por isso, realizamos o agendamento de consultas com oftalmologista. Venha nos fazer uma visita. Visótica, onde você é visto com bons olhos. A dica de hoje é como fazer calda de fumo. Os ingredientes que você vai precisar é de 100 gramas de fumo, 900 ml de água, 100 ml de álcool e uma colher de sopa de detergente. Misture todos os ingredientes e reserve em um recipiente fechado por 2 dias, depois coloque o borrifador utilizando um coador. Basta você fazer isso para ter plantas lindas e sem cochonilhas, pulgões ou ácaros.
ganha. que chique. Aham. Eu fui com a minha irmã e a gente decidiu. Mas Nossa, eu não ganhei nenhum. não vai ganhar não. Você nem usa sapato. Ah, eu uso É. no Não, 38. Quem mais tá comentando aí? Quem falou pra mim? A Amanda Carla falou bom dia. A Valdelice Santos, bom dia. A Patrícia Moareto. Bom dia, Patrícia Moreto. Tudo bem? Quem mais? Também a Cláudia Regina. Bom dia. Cláudia patrão. Regina tá aí. Claudinha, muito bem, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Você tem dúvidas? Tá gostando do programa? A Laine lá do Bronze Perfect. Também a Cláudia Regina, ela fez uma pergunta que depois nós vamos pedir para a doutora Glaucia responder. Aham, então tá bom. A Renata Pinelli falou parabéns, Patrícia. Graças. O pessoal falou, tô amando. A Alessandra Camargo Oliveira, asterisco, compartilhe. Isso Ai, mesmo. muito bem. Obrigada, Taon. Obrigada. Você tá me ajudando muito, viu? Muito thanks. Manda um Muito thanks. coração Aqui, ó, faz um print aí e coloca nos seus stories aí, que está amando o programa, tá? E ele já tá acabando, porque agora a gente já tá no segundo bloco. Bom, antes de começar com a entrevista com o nosso convidado, vale lembrar que é pra você ficar ligadinho aí, tá, Estrubícia? Fica ligado aí. Eu vou fazer uma pergunta no final do programa e quem souber responder vai levar um brinde super especial aí que eu trouxe, tá? Pra dar aí pra vocês, tá bom? Muito bem. Quando nasce uma mãe, nasce um pai. Quando nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe. Assim também nasce um pai, né? E eu acho assim que uma das coisas mais lindas de se viver é sendo mãe e sendo pai, eu acredito também, né? Então eu trouxe hoje pra gente falar sobre ser pai, o sentimento, a emoção, a experiência, né? O que é ser pai? E o meu convidado de hoje é o Sebastião Limeira Mota. Seja muito bem-vindo, Sebastião. Tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite, aceitar o convite, falar sobre isso, né? Bom dia, Patrícia, bom dia. A gente agradece até essa iniciativa da TVOS, né, por estar fazendo esse trabalho no nosso município. A gente parabeniza. E eu que agradeço por esse convite, porque é um privilégio, né, para estar um tema tão importante, falar sobre ser pai. Eu sou um homem realizado, né, por ser pai. Pois é, quantos filhos você tem? Eu tenho 6 filhos, dos 6 filhos, 9 netos. Pois é, mas eu sei que você foi pai postiço durante muitos anos, por isso que eu acho que você teve uma experiência como pai, né? Porque na época que você trabalhou lá na Casa Abrigo, lá atrás, não sei quantos anos faz, mas você trabalhou uns 15 anos lá? 14 anos. 14 anos. E naquela época eram outras diretrizes, aí até que foi formando as leis e formando as obrigações aí com relação aos órgãos públicos para mudar ali a forma de gestão de uma casa de abrigo. Mas naquela época, eu lembro que você falava, era só você, a sua irmã. Sim. E a sua mulher, né? Minha esposa. E aí, naquela época, vocês chegaram, durante todo esse tempo, vocês chegaram a cuidar de quantas crianças, assim, de uma só vez, assim, só vocês três? Então, para mim, foi também essa experiência, né? É um privilégio, um presente de Deus, aquele trabalho, quando nós iniciamos em 96. Né, eu e minha esposa, nós éramos o casal guardião. Né? Isso. Na época, nós fomos assim, contratados como casal guardião. Nós morávamos na entidade. Antes era Casa Abrigo, hoje é a Procar, Associação de Proteção à Criança e Adolescente de Rancharia. Aí, então, era 24 horas, né? A gente se dedicava ali para casa, para as crianças, educando, cuidando, como realmente filhos, né? Porque, exato. Realmente, assim, eu tenho hoje, desse trabalho que eu iniciei lá, eu tenho 2 filhas adotivas do trabalho que eu permaneci nessa entidade. Hoje uma tem 24 anos e a outra tem 18. Mas o pai, não é só o pai de sangue, o pai é o que cria, o pai é o que educa. É quem dá amor, né? É o pai que dá amor, né? Tá ali educando.
ensinando em tudo que a criança precisa, né, para ter um futuro brilhante. Então a gente se dedicava ao máximo ali para as crianças da entidade. Nós chegamos a cuidar de 8 bebezinhos, 8 recém-nascidos, e minha esposa. Então era 24 horas de dia, de noite, cuidando. A gente cuidava com muito amor, sabe? Era aquele amor mesmo, era filhos para nós. Todos eles eram como filhos. Tanto que, como eu já mencionei, eu adotei 2. E dava vontade de adotar mais, viu? Eu já tinha meus 3 filhos biológicos, né? 3 homens. E aí adotei essas 2 meninas, mas é um privilégio. São filhas, eles vêm, é um presente de Deus, né? É um presente No de final, eu acho que, se eu não me engano, passaram, não sei se essa conta não é maior, mas quando vocês trabalhavam lá como guardiões, vocês chegou a passar acho que 300 crianças lá, entre 300 crianças e adolescentes. Eu não me lembro, mas assim, esse número foi bem grande. Eu acho que é um número maior, mas assim, tô falando por alto, que eu lembro que eu também já fui voluntária lá da Casa Abrigo, né? E aí, uma coisa que a gente estava conversando ontem, né, que o Tião falou, que eu achei super importante, sobre a missão, sobre qual que é a maior missão do pai, né? Eu quero que você também fala isso agora para o pessoal aqui. Ser pai é um privilégio que somente homens que têm no coração amar outra pessoa, outro alguém, do que a si próprio. Porque ali quando você tem um filho, parece que é um coraçãozinho. Você tem 2 corações, o pai tem 2 corações. Um próprio e um daquele ser ali que veio ao mundo, que está batendo ali. Então, a partir desse momento, o homem se transforma. Ele ganha vida, sabe? Ele se ama mais, ele tem aquela responsabilidade ele tem vontade de trabalhar mais, de viver mais, entendeu? E isso acontece quando você é pai. E o dever também, né? Você tem o dever de estar ali. Tá, um bom exemplo que você falou. Sim, você tem que... Que é uma preocupação, Você tem né? que educar, porque essa transição da criança, né? Criança, adolescente, jovem, então você tem que estar presente. O papel mais importante do pai é a presença. Claro, você tem que dar amor, você tem que ensinar, você tem que educar, você tem que aconselhar, entendeu? Então essa é a função de um pai, mas você tem que acompanhar, você tem que ser um pai presente, você tem que dar um bom exemplo, porque o exemplo que você dá, porque muitos filhos eles se espelham no pai. Eu quero ser como meu pai quando eu crescer. Já pensou se der um péssimo exemplo a um filho? Pois é. Entendeu? Então você tem que dar esse exemplo para o seu filho, porque... E muda e transforma. Muda. Né? Eu sou um pai que eu posso agradecer a Deus, né? Os meus filhos, né, são todos abençoados, todos né? abençoados. Então, né? ô Tião, eu tenho um recado para você. Sim. Né? O seu filho Diego mandou um vídeo para você. Sim. Né? Eu acho que todos os seus filhos é um exemplo de cuidado, de amor, né? Que é aquela, sabe, aquela galinha que protege seus pitinhos a todo custo e tal. E eu vejo muito que, nossa, ao longo do tempo, de todos esses anos, né, que você é como pai, como você não sei quanto tempo você tem de casamento, mas enfim, 39 anos, né, tem os seus 6 filhos aí, e teve toda uma trajetória também dos outros filhos, né, que foi por ser pais postiços, mas eu queria que hoje, vendo o Diego, desse tempo também que eu te conheço, mostrar um vídeo para você, né, que vai passar. Deixa eu ver se dá certo. Você falou em filho, então, a gente já se emociona, né? Porque, olha... Roda aí. Oi, pai. Estou aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais. Desejo que Deus te abençoe com muita saúde, alegrias e realizações. Quero que saiba que o Senhor é muito importante para mim. Um grande abraço, pai. Te amo. Todos, né? Porque é o meu primeiro filho. Gostou, Taon? Então é muito emocionante, né? Todos os filhos, todos são importantes para mim. A gente
conseguiram trilhar eles por um bom caminho, né? Ele é formado, é um médico hoje. Pois é, eu acho até que quando eu pedi o vídeo pra ele, eu acho até que ele tem cara que ele gravou no plantão que ele me mandou, acho que era de madrugada. Sim, ele está trabalhando bastante, vários plantões, né? Início da carreira, então ele está aproveitando, mas Deus abençoe ele também. Eu amo meus filhos, olha, todos iguais. E as minhas filhas adotivas, a Thalita, a Bia, sabe, é um amor Eu também amo incondicional. ela, viu? E aqui Bia. eu queria deixar até registrado também que o tempo que a gente se conhece, do jeito que nós começamos a se conhecer, eu tenho você como filho. E eu tenho você como pai, me Eu tenho sinto. você como filho. É o maior Por isso que eu prazer escolhi ele, de gente, falar. já que eu não tenho mais pai, né? Mas eu Você tenho é como filho. um pouquinho pai pra mim. E meu sogro também é um pouquinho pai pra mim, né? Já que meu pai foi um pouquinho antes, ai, não quero chocar. Mas enfim, né? Tá bom? Então você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem. Bem. Tem comentários aí? Calma. Você precisa ver os comentários. Você precisa ler os comentários e passar pra mim. Alessandra Paula Silva Carvalho. Ela está dizendo que o programa está incrível. Muito obrigada, Alessandra. Mais alguém? Também a Esmeralda, bom dia, sucesso. Obrigada. A Alessandra Camargo Oliveira, ela diz assim: que linda a mensagem do Dia dos Pais. O Sebastião merece muito. Obrigado, muito obrigado. A Cláudia Regina disse: Tião, gente boa. Quanta gente não muito conhece o Tião, obrigado. por isso que eu escolhi o Tião pra vir aqui, Muito uai. obrigado, eu Não é? agradeço. Muito obrigado. Então, olha, vamos Feliz. só finalizar aqui a pergunta para você levar o prêmio, para levar o sorteio, Fala das regras. As regras, verdade, ó, as regras é fazer um print e compartilhar nos stores, tá? Dizendo que você tá assistindo o programa Café com TV Oeste, beleza? E a outra pergunta... E tem uma palavra. Uma palavra muito importante, né? Uma palavra muito importante. Deixa eu falar, ó. Ai, eu tô em dúvida em fazer pergunta porque eu chamei você apenas uma vez, viu? Viu, Estrupício? Esse é o meu assistente Taon. E aí eu dei um apelido pra ele, né? E aí essa é a minha pergunta. Eu quero que vocês respondam. O primeiro que responder, né? Que apelido que eu chamei ele há poucos segundos atrás. Responde aí que daí leva o meu prêmio. Que apelido é esse? Mas você não gostou? Qual que é a palavra? Eu falei esse apelido agora. Te chamei disso, sabe por quê? Porque eu gosto muito de falar, de chamar o meu filho desse nome. Inclusive, ele já até acostumou. Qualquer arte que ele faz, ou quando ele faz alguma brincadeira, alguma coisa, eu falo. Eu falo pra ele. Ele adora, ele é um apelido carinhoso. Eu gostei, adorei. Tá vendo? Mas Esse é o achei significado desse apelido que eu vou falar de vez em quando pra você, viu, Taon? Pode se acostumando. Tá bom. Muito bem. Olha. Ai, que Quem falou? Quem respondeu? Quem? Quem aí? Fala. Quem? Alessandra? Tem duas Alessandra. Tem alguém que acertou aí? Enquanto isso, eu vou me despedir aqui do meu convidado, tá bom? Tá E bom. a gente vai falar certinho. Tião, eu quero agradecer o convite, muito obrigada. Você ficou emocionada? Fiquei com a mensagem do dia. Eu também fiquei porque depois que você perde um pai, parece que a vida passa a ter outro sentido, né? E sempre assim, graças a Deus, quando eu ainda tinha o meu pai vivo, eu sempre acreditava, porque todos nós vamos embora um dia, né? Eu acreditava. E uma das coisas que eu fazia, eu acreditava que um dia ele ia antes de mim, então eu aproveitava sempre e dizia o que eu sentia pra ele sempre, né? Então sempre que eu visitava ele, eu falava assim: pai, eu te amo. Sempre que eu aproveitar, sempre que eu tinha oportunidade, eu falava pra ele: pai, eu te amo. E sempre pedia pra ele fazer
a despedidinha do chapeuzinho lá dele que ele faz, né? Então, o dia que ele faleceu, eu me senti em paz, porque eu não tinha nada de deixado de falar para ele, né? Então, sempre que você puder dizer ao seu pai ou sua mãe, eu te amo, diga, porque é uma coisa assim que não tem preço que pague, e também aproveite os momentos que você tem com os seus pais. E e uma outra coisa também que eu acho que é ver o outro, né? Ver o outro igual eu vejo o Tião, assim, como um pedaço de pai para mim, e também ver o meu sogro também como um pedaço de pai para mim. Isso preenche também esses momentos aí, às vezes, que a gente sente essa ausência, tá? Então, Tião, muito obrigada pelo seu convite, tá bom? Por ter aceitado o convite. Eu agradeço. Eu não emocionei porque eu amo meus filhos, sabe? Eles complementam a minha vida, eles são o motivo de mim querer viver cada vez mais. Todos os meus filhos, minha família, sabe? Eu fiquei muito emocionado. Sim, eu agradeço pelo convite e deixo um recadinho para os pais. Sejam pais presentes na vida dos seus filhos. Sejam pais presentes. Amem, eduquem, instruam eles no caminho que eles devam andar. E que Deus abençoe nessa trajetória de vida. Muito obrigado. Ai, Deus abençoe, Deus abençoe. Ó, e aí, quem é que é o Taon? Quem que respondeu? Qual que foi a resposta? O que a pessoa respondeu? Estrupício! Estrupício! Quem acertou? Quem falou primeiro foi a Cláudia Regina. Cláudia Regina, que tá antenada, vai levar uma orquídea que eu trouxe, linda, maravilhosa, tá bom? Esse é o meu presente de hoje. Meu prêmio de hoje pra você. Oi. Bom, gostou? Você vai... sabe por quê? Então, é que eu sou a véia das plantas, nos meus momentos de folga, além de nutricionista, sabe? Então eu gosto muito de planta. E aí eu pensei, vou trazer uma orquídea que todo mundo gosta, daí no final do programa a gente presenteia alguém que tá ligado, antenado. Então, Cláudia, parabéns, né? Eu também gosto de plantas. Você gosta? Mas você cuida, você deixa morrer, você mata todas. Cuido. Ô Taon, gente, vocês querem que o Taon esteja no próximo programa comigo de novo? Vocês gostaram da presença dele? Gostaram? Ó, o próximo programa é dia 19/8, ou seja, daqui 15 dias. Nós vamos, mesma coisa aqui, e aí eu quero saber se vocês vão querer o Taon, né, Taon? Eu super curti a sua presença aqui, adorei, me senti assim bem à vontade, viu? Pessoal, fala aqui sim, porque eu tô muito dia bonita. 19, então daqui 15 dias nós vamos ter um outro programa, Café com o Oeste, tá? Com a TV Oeste. Eu quero agradecer super beijo para todo mundo que participou, que assistiu, que compartilhou, que comentou, tá bom? Deus abençoe. Eu quero desejar um ótimo sábado, né, Taon? Um ótimo sábado para todos vocês. Deus abençoe, né? Namastê. Fim. Tchau. Legal. Oi, pai. Estou aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais.